Tá gravando? Bem-vindos à Cozinha da Mensagem. Vocês sabem que dá um bloqueio aqui. Eu nunca sei se é mensagem da cozinha ou cozinha da mensagem. Vocês reparam isso que dá uma travada? Bem-vindo a um podcast da Comunidade da Vila, aonde a gente traz para vocês e chama você que tá aí na tua casa ou no trabalho para essa mesa aqui para participar de como nós preparamos a cozinha, como preparamos a refeição que a gente serve aos domingos. Por isso se chama cozinha. Geralmente quando você vai na igreja você vê o prato pronto. A gente está trazendo para os bastidores. A cozinha onde tá bagunça, sujeira. É isso. E também aonde está o preparo com cuidado, a higienização e tudo mais. Mas a gente está aqui com... Você tem todo um critério. Eu fiz um texto sobre como... É um paralelo entre a higienização e uma boa hermenêutica. A higienização do vigilância sanitária. É isso. Do meu lado aqui tá Vitor Fontana. Tudo bem, Vitor? Péssimo. Péssimo? Mentira. Isso foi falso testemunho, então. A gente vai falar sobre... A gente está numa série... Voltar aqui, deixa eu fazer a apresentação. Estamos numa série dos 10 mandamentos pela ótica de Jesus. Estamos no 9º mandamento. Vai acabar logo. Se você quer que continue, você escreve aqui embaixo. A minha pergunta é, Vitor, você já sofreu um falso testemunho? Provavelmente já. Não tô lembrando de nenhum agora, mas... Nenhum? Então era verdadeiro. Ele é filho único. Não, tudo faz sentido agora. Filho não roubou, único, no outro lado. não roubou. Aí fica difícil não assassinar, fica difícil. Mano. Aí não agora tem como Caim disso. matar se não tem Abel. Não tem Abel pra matar. E agora que ele não... É óbvio. Passou. Cara, posso te falar? Fala. Eu adoraria, como você... ter irmão mais velho. Sabe por quê? Veja que eu teria alguém pra me defender dos Marcão! Tá fazendo com sarcasmo. Não entendeu nada. Ar de maldade. Não, agora eu conheço. Ele sabe das histórias. Ele sabe dos meus traumas. Antes de eu procurar um psicólogo, um profissional, ele sofreu. Tem que ouvir essas histórias. E aí, Zé, tudo bem? Você fica reclamando do André, o André sempre te amou. Isso eu não tenho dúvida. Do jeito dele. Escondeu bem, cara. Zé, tudo bem? E aí, tranquilo. Nossa ala internacional que estudou lá fora e aprendeu tudo. Pensa em inglês. Right. Alguém deu um falso testimony? Não. Você já sofreu falso testemunho? Acho que sim, eu não tô lembrando de nada agora. Você já deu um falso testemunho? Com certeza. Então, nossa, mudou, Pedro. Aí ficou fácil. Com muito pesado. Nossa, eu lembro de trair um amigo na escola, assim, de mentir. Cuidado com nomes falar aqui, que você já sabe que eles ouvem. Mas foi em outra escola, né, Zé? De mentir, de falar que foi ele que fez um negócio lá e tinha sido eu pra diretora. Mas isso, então, por isso eu tava brincando, que isso é muito comum entre irmãos. O demais. falso testemunho entre irmãos. Me trouxe memórias. Demais, cara. Do meu lado aqui só tem um representando os brasileiros que estudou no Brasil e que vai pra Por fora pouco tentar tempo. daqui a pouco ele vai. Você tá feliz que você vai pro outro lado da sala? Não, tava tão legal aqui. Daqui a pouco você já vai pro outro lado da sala. Mas você, Gustavo, tudo bem? Tudo jóia, cara. Você devia trocar de roupa de um podcast pro outro, tá? Eu tô com a mesma, foi mal. Você já sofreu um falso testemunho de alguém? Acho que Dá já, uma cara. raiva, né, Não, cara? acho que já. Esse senso de injustiça é complicado, né? Eu acho que é uma das coisas mais indignantes, né? Você fica de uma forma muito forte. Eu já fui processado. Eu lembro do processado com falso testemunho, cara. É muito. Você já foi processado? Você tá no Jus Brasil, Botelho? Não, mas eu ganhei. Mas assim, é muito... Na época que você era comediante, não stand-up? Mas era um falso testemunho. Você pegava, lia e claramente não batia com a verdade o texto. Nossa, e vocês foram falando, eu fui lembrando do dia que eu fui... que eu sofri um falso testemunho e eu queria olhar pra câmera e dizer: Dudu, Fernando, chegou o dia das pessoas saberem que foram vocês que colocaram bombinha no correio da catequista, tá? Caramba. Catequista é onde? Saiu da alma, hein? Eles estavam fazendo catequese para a primeira comunhão da Igreja Católica. E a catequista era a nossa vizinha. Esses eram meus amigos da rua. E eles botaram bombinha dentro da caixa de correio. E jogaram pra você, Fontana? Jogaram a culpa em mim, cara. Caramba, logo o Fontana. Aquele protestante lá que é contra você. Só pode ter sido ele. A culpa ficou do protestante. E assim surgiu uma divisão em 1500. Na época que você
morava na Irlanda no começo do... E aí o Bono escreveu a música Sunday, Bloody Sunday. E era um Depois domingo, desse né? dia. Caramba. Gente, estamos no 9º mandamento. O 9º mandamento vai falar... É o que? É Êxodo... Né? Já nem estamos mais... Êxodo 20. Geralmente é 15 ou 16, né? A gente já tá aí. E ele vai falar... Você tem como dar uma lidinha rápida aí, ô Zé? Tenho. Então vamos lá. Êxodo 20, versículo... Versículo 16. Não dê falsos testemunhos contra o seu próximo. Acabou. Simples assim. Simples assim. É só o último que vai ter voltar a ser maiorzinho, né? Um pouquinho maior. Mas então, falso testemunho. Geralmente a gente já cai no mentir. Falso testemunho. Não é bem isso. Eu gostei Não é do que vocês falaram aqui antes, que todo falso testemunho é uma mentira, mas nem toda mentira é um falso testemunho. Explique, Fontana, o que é isso? Todo falso testemunho é uma mentira. É falso, saiu da sua boca, não é verdade, você está mentindo. Nem toda mentira é um falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, é uma difamação, uma calúnia contra uma pessoa específica. Pode ser só uma história inventada. Pode ser só mentirosa. uma história inventada. Por exemplo... Pra ganhar mérito, assim, eu fiz tal coisa. Quando eu era criança era muito comum, assim... e naquela época as coisas não eram tão acessíveis. Então, por exemplo, teve o filme da tela quente do dia anterior, na segunda-feira. Você chegava terça-feira de manhã na escola, o cara chegava... você assistiu o filme tal? Aí você falava, assistir... É mentira, não é falso testemunho. Eu acho que é falso testemunho. Posso discordar de você? Eu ia não. falar que é o contrário Max, pra mim. não. Eu acho que isso é um falso testemunho. Contra o meu próximo? Sim. Não. Eu acho que é falso testemunho, só que como ele... Assim, e eu concordo com você, é o seguinte, o falso testemunho, ele ganha um papel mais jurídico. Exatamente. E aí, é lógico que você não usaria uma história dessa, não está num contexto jurídico, ninguém está sendo julgado por isso. Ou você está sendo julgado ou elevado, você está contando um falso testemunho sobre si mesmo para ser melhor elevado, ou para falar que você conhece Participar as coisas, da conversa. ou para participar. Alguma coisa lugar na mesa. Alguma coisa essa mentira tá trazendo um privilégio para alguma situação e para alguém. E tá teoricamente faltando com a verdade ali. É lógico que eu gosto desse negócio. Falso testemunho, ele é uma coisa muito mais para difamar alguém ou para não trazer a verdade num caso que precisa ser decifrado do que simplesmente uma mentira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Vocês isso. têm como fugir da questão jurídica quando fala falso testemunho. Alguma dica exegética aí eu não consigo lembrar. Eu pensei um pouco aqui na questão de não ser só algo falado. Não sei se faz sentido, né? Ver o que vocês acham. Do falso testemunho da pessoa, por exemplo, não necessariamente está falando algo, mas ela está se portando de uma forma, se passando por outra coisa, dando um falso Testemunhando testemunho. algo que não é verdadeiro. Tipo assim, de alguma e maneira ela está se encarnando portando, ali. se direcionando, colocando como se não tivesse... Não está vivendo ali a verdade. De alguma maneira existe uma consciência, parece que existe uma consciência clara de que se está se fazendo algo que não é real. Sim. Vamos para o contexto aqui, que eu acho que pode trazer um pouco mais de luz sobre se há alguma diferença nisso ou não. O povo hebreu está sendo liberto por Deus, foi escravizado no Egito, Êxodo. Quando ele sai para o deserto, ele é testado, ele não passa no teste nos 3 dias ali. Aí depois ele vai para o Monte Sinai e ele recebe a lei, porque aquele povo vai ser uma nação de sacerdotes, que vai representar a Deus para as nações e vai ser o representante da criação ou das nações para Deus. E Deus vai morar no meio dele e vão carregar o seu nome ali, o seu tabernáculo, a sua casa, até a terra que Deus prometeu a Abraão. E ali, para eles terem Deus habitando no meio e para entender o caráter de Deus, os mandamentos foram entregues como diretrizes, como algo basilar para eles, ok? Sim. Mas quando a gente chega assim, e eu já falei isso no outro podcast, quando um pai vai sentar com o filho para explicar o 9º mandamento, não dará falsos testemunho, toda a história que vem antes dele, da formação desse povo, do jeito que Deus está querendo resgatar, tem falso testemunho. É uma coisa até assim, repetidamente, né? Tem um falso testemunho. Aliás, a primeira tentação no Éden, ali você vai ver o papo da mulher ali, que está representando a humanidade, com a serpente, e existe um falso testemunho ali, existe uma manipulação da verdade. Agora, pensando aqui também, se a gente pode entrar por aqui, mas
numa cultura de tradição oral, um falso testemunho Tem um peso enorme. É um peso muito maior do que um loroteiro contando. E o cara pode dar um falso testemunho que não está, entre aspas, por isso que eu quis falar que é um falso testemunho que você contou, é uma história que parece, não, só tô mudando a história, eu só tô mostrando que a nossa família, na verdade, a nossa tribo nunca fez isso, nossa tribo é a melhor dessa tribo, vamos mudar aqui as histórias do nosso antepassado, tentar... E aí, você... Não, cara, isso aí é falso. Você está dizendo que isso traz um prejuízo real e tangível para a comunidade. É isso. Né? Como a história... Como todos os mandamentos ele tá falando como aqui a história do Pedro e o lobo. Pedro chega na comunidade sempre e diz, tem um lobo, aí todo mundo se tranca, põe as crianças pra dentro e tudo mais, e não tinha lobo nenhum, é só uma brincadeira, mas pô, tem um prejuízo real pra comunidade, até o dia que não acreditam no Pedro e tinha lobo de verdade, alguma coisa nesse gênero, né? É isso, e é também... Agora, tem uma cultura questão... muito tentada a ser... loroteira. Agora, porque tem é uma cultura que tem poucos registros. É uma cultura que você também pode... Eu sou caçador, que nem o cara que pesca. A gente nunca sabe. Então, assim, você tem essa tentação e ele tá falando, olha, cara, a palavra de vocês é uma só. Eu acho que o Código de Hammurabi, de novo, nos ajuda a enxergar O que é o Código de Hammurabi, para quem tá melhor. chegando aqui? Código de Hammurabi é a tábua da lei mesopotâmica, da Mesopotâmia. Antiga Babilônia. Foi achada há pouco tempo, Babilônia, tem 100 anos da só Babilônia. de descoberta. decifrar, né? É. Eu acho que de descoberta tem mais, mas Tem de mais. decifrar melhor ali... E aí o que a gente tem ali no Código de Hammurabi é o seguinte... Hammurabi é a que tem três línguas? Não, Não, você está essa falando é outra pedra. coisa. O Eu tô Código falando- de Hammurabi era uma lei antiga Sim, que sim. tem isso. Esse que você está falando tem a Pedra Roseta, tem a outras Pedra coisas que Roseta. são Não, outras é a coisas. Pedra Roseta que Que fez depois. ajudaram É a outra traduzir coisa. A traduzir algumas textos, coisas. principalmente É a isso. escrita cuneiforme e, aliás, os hieroglifos, né? Que Hieroglifo, você não tinha. exatamente. A cuneiforme Pedra é de outra... Roseta, Pedra de Roseta é hieroglifo. Agora, Código de Hammurabi, quando vai falar sobre mentira, nesses termos de falso Os primeiros testemunho... códigos que se tinha registro, né? Exato, código legal, né? Ele fala, de novo, olha só que coisa interessante, né? De novo, pena de morte. E aí é claro que não é para qualquer mentira, se você vai botar pena de morte. Então, qual que era o que estava sendo feito ali para dar pena de morte? É o seguinte, quando você arma uma arapuca contra alguém e não é capaz de provar o que você está dizendo, quando você arma uma situação para incriminar uma pessoa e não é capaz de provar aquilo que você Olha que interessante, disse, na dúvida pro réu, desde... é um pouco de indúbio pro réus, mas esse indúbio pro réus não é o sistema jurídico, diferente do direito romano, que o sistema jurídico teria que oferecer as provas para sentenciar alguém, aqui é o indivíduo. O cara Então, criou é um uma membro- coisa e não conseguiu ir até o final no seu argumento. Se eu disse que o Gustavo fez alguma coisa de errado E eu tenho não como sou provar. capaz, se E aí eu não consegue? for capaz de provar que você fez, Você é eu penalizado? sou executado, pena de morte. Caramba. Esse é falso testemunho. Aí, Mas isso também é para inibir qualquer acusação, Não, né? mas olha que É interessante. só para isso que você tem muita certeza. Trazer uma questão exegética aqui que é interessante, que é o quê? A palavra que é usada para testemunho, ela é uma palavra que pode ser você falar, dizer, mas na maioria das vezes ela é responder. Você está falando no grego ou no hebraico? Estou falando no hebraico. A palavra que está nos 10 mandamentos ali, ela é uma palavra que é usada principalmente para responder. Então dá a entender um contexto jurídico também. Sim. Então é como se fosse assim, é verdade, Marcos, que o Zé fez isso. Então ela pressupõe uma acusação e ela pressupõe algum tipo de processo que não precisa ser formal. Que é igual o negócio dos irmãos, que a gente deu exemplo aqui, que o irmão fala, seu irmão fez isso mesmo? Ele te bateu? Bateu! Né? No caso dos irmãos pequenos. Então é um falso testemunho. Você foi questionado e você afirmou coisas. Então, assim, por quê? Isso era considerado prova. Tamanha a importância da palavra na cultura oral, isso era considerado uma prova. Diferente de hoje, que eu tenho que ter uma foto, que eu tenho que ter, às vezes, um vídeo mostrando. Mas nem tinha, né? Mas olha que interessante. Então a palavra é tão importante. Então, se a pessoa levantou... importante, é uma prova, mas é uma prova fraca. Por isso que quando a gente vai chegar... um pouquinho mais para frente já vai dizer Por isso que é grave. Em Êxodo, se descobre que estava mentindo, é muito grave. Êxodo 22 já vai trazer o seguinte. Olha, tenta trazer 2 ou 3. Isso. Porque uma prova
robusta, não pode ser só com uma testemunha. Mas não tem O problema. fulano me viu. Então, desde aquela época, eles já sabiam que a palavra é fraca. Não só a palavra, às vezes, é fraca, mas é uma perspectiva do que você Marcos, viu. Então, assim... Como se fosse uma versão só do fato. É uma versão, e eu acho que também tem uma pequena brecha para falar. Pode ser um engano. Não Sim. necessariamente é um falso testemunho meio que... É que nem aquele negócio de reconhecer a pessoa. Sim, sim. Ele não é uma coisa final. Eu acho que aquela pessoa já provou que que a gente vê nos filmes, né? Você tá atrás de um espelho ou numa sala escura. Sempre, geralmente, no filme de humor, alguém vai e acende a luz. E aí tá assim, o assassino e mais alguns, mas eles já provaram que às vezes bota... O cara Você pode ser meio viu uma induzido cor, sem ele tá vendo querer. pela cara, era um branco, é aquele. E aí você já mostram que às vezes Não é eficiente, eficiente. E a lei lá já estava prestando nisso, dizendo testemunho de 2 ou 3. Por isso que depois Jesus vai usar isso e outros vão usar isso. Ok. Né? Mas Até não na é- lei não é rabínica, sobre isso, né? na lei rabínica se pede 2 ou 3 que comprove para você. É um rabino, tem autoridade. Porque aqui, então, nesse processo legal, independente, podia ter 3 pessoas. A questão não é ser uma pessoa só. A questão é, quando você descobre que fossem 3, 2, 10 pessoas que estivessem dando um testemunho, quando você descobre que era falso, isso é muito grave. Isso. Porque aí significa uma intenção específica de, mesmo sabendo que não é bem assim, as pessoas combinaram algo. Então é um ardil, é uma sacanagem, é uma mancada, como é que se diz? É uma formação de quadrilha. É, quase isso. Você está chegando numa coisa que é muito prejudicial numa cultura em que baseia-se... Pode ser a palavra de mais de 2, a questão não é de quantos mas necessariamente é uma coisa falsa. Então isso é muito grave. Isso é muito grave, assim. E, de novo, a gente sabe, pela experiência, né, nas escolas, que tem algumas pessoas cujo testemunho vale mais que outras. A tendência humana é essa. Então, quem está falando que viu, se essa pessoa está falando, nem precisa de 2 ou 3, porque essa pessoa está falando. Então, aí vai o poder, aí vai o... Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso, Gus. Eu tava jogando futsal, eu era adolescente, e o cara que era o treinador lá, a gente tava... O professor de educação física, que tava lá dando treino, ele... um cara muito rígido, muito rigoroso, né? E rigoroso com os moleques de 14 anos. Aqui é muito mais legal. Que é muito mais legal. Muito mais fácil. Aí a gente tava lá, e ele forçando a gente a fazer o passe assim, fazer o passe assado, tinha que ser daquele jeito certinho, blá, blá, blá. E de repente a gente começou a ouvir um barulho do lado de fora da quadra, uma arquibancada com 3 bancos, assim, sabe? 3 níveis. E a gente ouviu uns barulhos, todo mundo olhou, né, pro lado, e tinha um cara batendo no outro. Na arquibancada. Tinham 2 caras se batendo na arquibancada, fora do treino. Esse professor virou assim pra gente e falou assim: pode voltar a fazer os passes. Quem são os 2 ali, vocês já sabem quem tá certo. Pode... Olha. E sabia mesmo? Sabia. Todo mundo sabia. Esse é o problema. Eu sempre fui o filho que todo mundo sabia que estava errado, mas... E só 99% das vezes... Mas o problema é o 1%. Aquele 1%. Mas é muito engraçado o cara ter tanta convicção. Continua aí, pessoal. Ele é o responsável por parar. aqueles adolescentes ali naquele momento, naquele espaço, né? O cara tem tanta convicção de quem são as figuras que ele mesmo, que é quem deveria fazer alguma coisa. Não, o mais importante é você passar com a parte de dentro do pé. Esses 2 se batendo aí, vocês já sabem quem tá certo. Mas esse é bem interessante, porque assim... aliás, toda lei está envolvendo algo jurídico, né? Se é uma lei, Sim. se é uma coisa basilar da sociedade. Quando você fala não vamos roubar, você está criando um lugar seguro. Depois você tem que criar critérios. Então tem um lugar de você assim, olha, é o básico e é um lugar seguro. E nesse lugar seguro, se você não garante o testemunho verdadeiro, você destrói toda a parte jurídica. E você destruir... E a gente viveu isso no nosso país. Se você coloca em descrédito
toda parte, qualquer uma das classes que precisa para uma sociedade, ou a classe política, ou a classe jurídica, ou qualquer outra dessas classes, Acabou, bagunçou cai tudo. tudo. Ruiu Você tudo. não tem. Porque qualquer decisão você fala, você sabe quem foi que Tá tomou, enviesado, né? tá Foi os enviesado. caras. E é exatamente isso que vários profetas, Amós, entre outros, vão falar: olha, esses juízes estão combinando os falsos testemunhos. Essa é pior. Eles estão. É a troca de WhatsApp, a troca de WhatsApp do culpado ou do inocente, do acusador com o juiz. Posso fazer uma pergunta pros idólatras de José? Pô, pra mim, sou eu. Eu sou. José não tem pecado, não. José Na não tem narrativa, pecado. não. Não foi isso que ele É fez óbvio. quando ele colocou a taça. Nos pertences dos irmãos quando os irmãos estavam indo embora? É lógico, tinha que pegar, né? Tinha que colocar a prova ali. É um falso testemunho. Ele é um falso testemunho. Ele não ia matar, ele estava no controle, ele podia matar ou não matar. Ele nunca ia matar. Ele nunca ia matar. É um ele tava no teste controle. ali. Se ele faz isso sendo um dos irmãos, aí, mano, é uma sacanagem, porque ele não tem controle nenhum do negócio. Eu só queria fazer um teste. Calma, não, deixa eu explicar, já foi, mano. Não, é lógico. Não. Agora, vamos voltar. Você tem, por exemplo, é interessante isso. Você tem um falso testemunho, querendo ou não sei se é um falso testemunho, vocês podem me ajudar, do papo da serpente com Eva. Certamente não vai morrer ou vai ser ali. E tem uma distorção da verdade, isso sim. Usando a verdade. Aliás, uma boa mentira é quando tem uns 60% de verdade. Seja lá o que isso represente. Mas assim, as uma melhores boa mentira mentiras é tem uns aquela coisa que você 85. vai botar. É as estatísticas. Você vai botando um montão de verdade para contar uma boa mentira. Você quer uma mentira boa mesmo? E assim, parece pra mim, eu vou colocar da seguinte maneira, parece pra mim que, embora a gente dizer que falso testemunho tenha um contexto jurídico aí, o mal por trás desse contexto jurídico é mentira, ponto. Isso. Qualquer mentira, certo? E as melhores mentiras, ou as piores, as mais efetivas e que são que as dá a que impressão causam que mais... é uma mentira que tem consequências graves que às vezes vai envolver a vida de alguém, né? Então, mas é isso, Bingo. no fundo é mentira. Bingo. E aí o que acontece? As mentiras mais efetivas, e portanto eu não sei dizer se elas são as melhores ou as piores, elas são As mais efetivas. são as mentiras que são mais efetivas. Que funcionam. São aquelas que são 99%. pegam mais. 99% verdade. Você pega Só só um fatos reais. detalhezinho. Só fatos reais, comprováveis, óbvios. E aí é só um encadeamento lógicozinho aqui, que eu sei que é falacioso, que eu sei que leva ao engano, e fala, tá tudo parecendo tão verdadeiro, mas tem só esse detalhe, e esse detalhe faz toda a diferença do mundo e constrói, então, uma mentira devastadora. Seria uma mentira das mais implacáveis. Essas são, né? essas são. Não é isso que eu dizer. Que você consegue emplacar a mentira, não dizer implacar. Implacáveis ou É implacáveis? implacável. Que dá pra emplacar. Que dá pra emplacar, né? Mas eu acho que essas são as mais efetivas, de fato. É a mentira que é 95% realidade, 99% É interessante, realidade. o texto começa assim lá em Gênesis 3. A serpente que é a mais astuta dos animais, e esse astuta, em toda vez que essa palavra aparece no restante da Bíblia hebraica, ela é positiva. Então essa não é uma palavra negativa, que é a como mais espertinha, como se a gente não, fizesse um pejorativa. Ela é inteligente, ele tá fazendo um elogio. Ela é a que poderia fazer... Se tem alguém que poderia mentir, Capciosa. tem que ser algo. Se tem alguém esperto o suficiente Harum, para em dar hebraico. para dar um nó em pingo d'água, é ela. Ela é muito esperta. E é um esperta bom. Assim, no sentido, é um esperto como uma qualidade. Aí ela vai, chega e fala assim... A palavra esperto em português é boa para traduzir. Porque Porque pode esperto é alguém esperto. Astuto, né? Mas Astuto. Mas Como de vai vez usar- em quando, como vai usar a dentro de um contexto esperteza? específico, o cara é esperto, Mas você porque sabe que pode as ser pessoas negativo. não querem falar... Não, a Bíblia não ia pôr um elogio para Satanás. Alguma coisa assim. É uma então, palavra assim, neutra, cara. Uma eu sei, pessoa esperta. assim, mas é interessante isso. A Bíblia vai apresentar... Nos outros um contextos animal- que ela aparece, é sempre um elogio. sempre um elogio. Sempre um elogio. E aí, Criança na é muito- hermenêutica... nesse contexto... Essa criança é muito esperta. O cara é muito Não, esperto. mais que isso. Essa criança em Jó, ela ela é parece esperta a mais do que os outros. É coisa assim. Agora, mas, assim, não, vai lá que mas, depois eu vou e dar aí, uma- e aí a serpente, essa é a introdução desse personagem que está chegando agora, que é difícil de interpretar. Harum, E a aí, serpente. e aí eles pegam, ela pega e fala, é verdade que Não pode Deus encostar falou em que não nenhuma. pode
encostar, pegar nenhum dos frutos. Olha só. Assim, ele Não pega e pode muda comer, um acho que ela pouquinho. fala. Não pode E vamos lembrar que Eva não estava, pelo menos na narrativa, sem especular, o único que recebe essa ordem é Adão. Eva ainda não está na história. Quando ela chega, ela recebeu isso de Adão. E nem aí, tinha esse nome, Eva lembrando. corrige a serpente. Importante dizer que nem tinha esse nome. Adão nem Eva era Eva e Adão é a humanidade. Era a mulher. Ela era a mulher. E aí, Ela era Ixá. ela responde muito bem. Ela responde, não é bem Porque assim. de Ish foi Ele tirado. falou que a gente não pode comer do fruto. Ele pode comer todos, não pode comer do fruto central. E nem tocar, e ela acrescenta, e nem tocar. E aí ela já vai indo assim. E aí ele pega e fala assim, certamente não morrerás. Você vai ter ele sabe que Aí questiona o caráter. Aí chega assim, não, é que aí ela questiona o caráter. Não. Primeiro, Ela, a serpente, você tá falando? Isso, você não vai morrer. Ele disse que ia morrer, mas não vai morrer. Certamente vai morrer. Já E sabe veio o que ali. mais? E Ele aí? tá mal intencionado. Ele tá com querendo inveja. É um impedir falso testemunho. que você... E aí você tem que ser Harum, você tem que ser astuto. Harum é o astuto, é o esperto no hebraico. E aí você tem que ser Harum para ser tão inteligente ou Como tão ele. esperto ou mais esperto do que ele. O que te falta conhecer para ser esperto assim? Falta você conhecer Abrir o os mal. olhos. Abrir os olhos. Você vai ter isso aí com eles. Né? Então, E aí o texto vai... E ela olhando o fruto, vendo que é desejável. Então ela mostra desejável que para dar conhecimento, né? E aí ela vê o tanto que desejava ela ser cega. Harum também. E aí é interessante o tanto que tem palavras com ver, olhar, enxergar, e o tanto que ela é cega. Que ela não E aí, que ela não tá, ou então tanto que ela não tá percebendo a situação ali E aí montada. ela queria Assim ser... como nós, né? Aí ela queria ser Harum, queria ser esperta, queria conhecer mais, queria ser inteligente. Porque a serpente convenceu ela de que ela não, que Deus estava privando ela disso. Isso, exatamente. Quando na verdade a Então, intenção divina é falso exatamente a testemunho. contrária. Exato. Falso testemunho. E o resultado disso é que ela... É morte. Não, Então, calma. O resultado disso é que a humanidade, Adão, Ish e Ishá, homem e mulher, desejando ser Harum, se percebem Harumim, que não tem nada a ver com esperto, é o plural de nus. Eles Então tem uma rima aí. Tem jogo tem de um palavras. jogo de Tem jogo de palavras. palavras. Então, assim, desejando serem Sábios. espertos, eles perceberam que eles estão completamente despidos. Eles perceberam que eles estão completamente frágeis. Que é o contrário humilhados, de- Que foi né? enganado por uma serpente, que são assim, que fizeram algo muito errado né? e que... Então, assim, a ironia do texto Isso é aí... interessante, Marcos, que você falou. Que eles percebem que foram enganados pela serpente. É, porque até eu então, pensando... até porque então, geralmente, esse é o golpe. Esse é o golpe... até então a gente não usa O isso. pessoal né? brinca assim, né? Só cai no golpe quem é ganancioso. Assim, geralmente. É verdade. Não sempre, mas geralmente é isso. O cara pega, assim, o cara tá lá com o bilhete da loteria. Eu ganhei, mas por algum motivo eu não posso trocar. Se você me der 1/10 do valor, eu te dou ele, mas eu preciso trocar agora. Aí o cara vai lá, É, a minha ele esposa prova de veio com alguma uma- forma. É lógico, o cara tá se aproveitando, tá se achando Harum. Pô, Esperto. cara, eu vou ajudar ele. Tá pedindo, eu vou ganhar 10 vezes mais um investimento rápido. E ainda tô quando ajudando ele o chega cara. lá e vê que ele é enganado, muitos, isso Se é sente provado, envergonhado nem e despido. denunciam pra polícia, porque quando eles veem que eles estão nus... É isso aí. Exatamente. Harum o quê? Harumim. Harumim. Aí ele fala, caraca, o jogo eu sou de idiota. palavras- E eu vejo as pessoas assim, com raiva. Não, E o jogo de palavras, no hebraico, Verdade. ele funciona muito forte. E nem denuncia. Porque Harumim deveria ser esse IM, é normal. plural de Harum seria, Deveria ser, e não é naturalmente. de Jeroma. Então... É as mesmas consoantes quase, né? Ou pelo menos o muda som. as vogais, muda os sinais Tem vocálicos. muitos esses trocadilhos, é muito Né? bom essa. E é curioso o Sabia, quanto interessante. isso... E o pecado acontece sempre dessa mesma forma, né? Não só essa questão da nudez, mas quando Deus vai lá e questiona eles não faltam Quem falou pra testemunho. vocês que vocês estão Harumim? A mulher acusa a serpente, o homem acusa a mulher. Agora, acusa uma o coisa que eu homem, gosto, que é um paralelo, é a morte tá ali. Querendo ou não, na narrativa, certamente não morrerás e morre. Então existe um falso... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem um padrão de repetição inteligente aí. Existe um falso testemunho e tem morte. Que gera morte. O segundo falso Verdade. testemunho que a gente vai ver é aonde está o seu irmão, Caim? Acaso sou eu? Ele está assim,
eu quero um testemunho seu. Aonde está o seu... Ou uma confissão, no caso. E aí, de novo, mas aí... aonde está o seu irmão? Acaso eu sou guardião Aí é forte, do meu irmão? Marcos. Sabe por que aí é forte? Isso aí é um falso testemunho. Ele deu aquela mudada. Porque é uma pergunta. É uma Ele pergunta. está sendo diretamente perguntado e a resposta de Caim foi... Um falso E testemunho. eu lá sei... Não é isso, porque assim, acaso sou eu o guardião, ele tá deturpando. Não vou mentir claramente, não sei. Mas eu vou fazer um jeito que. Isso é minha responsabilidade, por acaso? Que mostra muito pior do que um assassino. Eu vou mostrar um que não. Sim. Que assim, eu caso sou o guardião. E isso é o quanto tá vinculado essa questão do pecado com a gente, né? A relação que a gente tem com o pecado. Pensa nas pessoas, a gente fala isso das crianças, né? Aqui, claramente, Adão e Eva estão agindo como crianças, né? O próprio Caim ali também, sei lá, do meu irmão e tal. Tipo, isso é bem comum, mas a nossa maneira de lidar com o pecado, e é a pior maneira, muitas vezes a nossa tendência inicial, o reflexo imediato é desculpar esse pecado, é esconder, é olhar para ele e falar assim, não, eu não vou ligar para ele aqui. Se alguém perguntar, não tem nada a ver, não é isso, né? Se alguém te pega... Uma clara, como é que se fala, mudança de assunto, tipo, então, comigo não tem nada a ver com isso. A relação da verdade... Não só da verdade aí, em relação a conhecimento, a algo exterior, mas da verdade como algo que é vivo assim em você, do quanto quando você peca, você deixa de viver essa verdade, né? E é algo vinculado com, para mim, essa questão de falso testemunho. O Simval estava falando comigo, ele não está aqui hoje, mas o Simval estava contando para mim sobre um autor, agora não vou lembrar qual é o nome do autor, que ele coloca os gêneros da Bíblia como portas de entrada para o evangelho. Então, achei bem bacana que ele falava assim, não, a gente fala assim, eu estou começando, sou novo crente. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Geralmente já tem mais, começa por Marcos, começa por Mateus, ou começa por Gênesis, vai no... E ele fala assim, depende, você quer começar pela poesia? Começa por Salmos, para você entrar em Jesus, todos esses vão levar o evangelho de Jesus de alguma forma com as suas peculiaridades. Ele fala portas de entrada. Às vezes dá a impressão que os 10 mandamentos são várias portas para esse quarto chamado descriação, ou não Deus, ou afastar-se de Deus eternamente. Que é assim, são portas. E a mentira é uma porta quase todas as histórias que têm os outros pecados, tem o falso testemunho. Não sei nem dizer se 100% em alguns, talvez. mas é bastante. Eu que comecei a seguir. Porque a minha tendência aqui é seguir a história de Gênesis. E, cara, toda hora tá ali um falso testemunho, uma mentira. E depois, no Novo Testamento, vão dizer que quem é o pai da mentira, ou quem é o responsável pela mentira, o primeiro a gerar isso, é a serpente. É Satanás, é o inimigo ali. E muitas das qualidades que vão dar para Jesus ou para Deus é um Deus de verdade. É um Deus onde não há trevas, é um Deus onde não há mentira. É um Deus correto, que é linha reta. É papo reto. Confiável, né? Confiável. Deus não é homem para mentir. Então, assim... Quando fala de Deus como fiel, é nesse sentido, né? Alguém não é fiel no sentido de... E um pouco da serpente. É quase assim. Vocês não lembram o que a serpente fez? Eu acho que entre o povo hebreu ficava assim. Vocês não lembram? Primeira coisa que... Vocês não sabem que isso termina em morte? A raiz do primeiro pecado é desconfiar de Deus. Nossa, isso é verdade. Tá a raiz. É desconfiar. Será que... É por isso que o pecado ele é mais que jurídico, ele é relacional, né? O pecado em Gênesis, ele é um pecado relacional. Ele é... Por que eu digo isso, né? Mais do que jurídico. Porque o que está colocado em xeque que a serpente traz é... Deus não é confiável. Vocês estão seguindo ele aí? Mas, fique esperto. E não é muitas vezes o que a gente vê nas tentações nossas hoje, né? Deus falou que era bom não cobiçar, mas isso é... Como é que se diz? Eu acho que a raiz do falso testemunho é duvidar de Deus. É como mentira. Se Deus, de alguma maneira, se apresenta como aquele que é verdadeiro, tudo que não for verdadeiro, e a serpente inaugura isso na revelação bíblica e talvez na história humana, ela inaugura essa linha, essa possibilidade de eu vou entrar lá e vou falar que não é bem assim. E se essa história ela abre com a serpente colocando Deus, a integridade de Deus em questão, ela fecha essa história com Adão falando, foi a mulher que tu me deste. Ele está diretamente questionando, não é bom que o homem seja só.
vou criar uma parceira para ele. Vou criar uma aliada. Uma aliada para ele. E ela, literalmente, ó, foi a Eva que você falou que ia ser bom. Que ia me você ajudar. criou. E não é bom. Então, assim, essa aliada. história, ela fecha de novo com o questionamento de Deus, que é quase comigo. Aí Deus viu que acabou. Então, agora vocês vão se afastar. Porque eu vi que, pela tua palavra, pelo teu testemunho, você mostrou que, cara, você tá... O Vitor chamou a atenção disso, né? Algumas pregações atrás, que foi essa questão de que até ali no diálogo Deus não tinha dado nenhuma punição, né? Até mas então, aí quando o homem manda essa, aí a mulher, não, mas é a serpente. Quer dizer, ninguém assume. Ninguém assume, mas o de Adão é mais grave. Porque de Adão está Deus colocado claramente. Não que os outros não estejam, mas ele está colocado. E quando a gente vai para o Novo Testamento, continua ainda sendo jurídico. Porque assim, eu estava até pensando aqui, no Novo Testamento você vai ver várias vezes as pessoas, os religiosos, quando vê que Jesus, que não consegue pegar Jesus, não consegue tirar algo, o texto vai dizer que eles combinam um falso testemunho. Tem uma coisa que é precisamente aquilo para que ele ser de Hammurabi. Isso, para ele ser julgado, arma uma armadilha. Quando você vai em Estevão, mas olha eu que tô lembrando interessante. alguns aqui. Estevão, eles armam uma armadilha para ele ser, e ele é morto. Porque tem morte. E quando você vai para Paulo, lá depois do Sinédrio, ele é apedrejado. Ele também começa a armar uma armadilha e fazer. Então assim, claramente o texto está dizendo, olha, o falso testemunho está entranhado, tá certo essa palavra? Entranhado no coração religioso de Israel. Tá nas entranhas. Tá entranhado. Tá, então tá ali. Os líderes de Israel são um falso testemunho, ou dão um falso testemunho. Eles estão ali para proteger todo o seu cargo, todo o seu... Quem tem mais poder consegue articular melhor um testemunho falso convincente, né? Sim. Quem tem mais poder consegue articular. O que eu acho interessante no caso de Jesus é muito isso. Porque a gente olhando as palavras dele, estudando como é que era a mentalidade ali na época dos religiosos, cara, tinha muita coisa que dava para pegar Jesus, para a mentalidade da época. Só que eu acho que tinha alguma coisa, por exemplo, no jeito de Jesus agir, quem via ele falando, que não testemunhava contra ele, embora não precisasse inventar um testemunho. Se pegar uma palavra deles que a gente tem nos próprios evangelhos, pegar alguma palavra daquela de Jesus, já daria como se fosse uma acusação. Mas eu acho que por causa do conjunto das coisas, do que as pessoas viam Jesus fazer e como ele tratava as pessoas não davam. Então precisou pagar alguém para pegar até uma coisa que talvez ele falou e dar uma distorcidinha, mas às vezes nem isso. A gente vê no final do Sermão do Monte, a multidão, né? O Sermão do Monte dá a impressão que começa com pouca gente, e no final tem uma multidão, e a declaração fala, nossa, ele é diferente de todos os líderes, os rabinos que a gente conhece, porque as suas palavras ensinam com autoridade. E não como ensinam os escribas e os fariseus. Então, ali, é quase como assim, pode até ser um pouco polêmico, pode até não gostar, porque às vezes João vai falar de palavras que os caras vão embora. Mas assim, ninguém questionava Jesus. Tinha um negócio ali que... O jeito dele agir, de tratar, que mostrava autoridade, não é porque falava com convicção, era porque era acompanhado de coisas que os outros não tinham. Ao longo da vida, ele é encontrado em diversas vezes com arapucas que nunca são definitivas. A verdade é que, assim, eu tô olhando para algo que eu posso denunciá-lo. Aí eu vou lá e tento fazer. E aí Jesus pega o cara no contrapé. Então a história do dar a César o que é de César e tal. Fazer propaganda aqui, Escola Bíblica da Vila. Você assiste aqui a Cozinha da Mensagem, não assiste a nossa Escola Bíblica? Fazer a propaganda aqui. Tá vacilando. No primeiro episódio... Sem dar falso testemunho, fala. Sem dar falso testemunho. No primeiro episódio do módulo 3, que é no Evangelho de Marcos, a gente fala sobre 4 grupos e a reação que eles têm diante de Jesus. Então, os fariseus e mestres da lei, isso no Evangelho de Marcos. Nos outros evangelhos isso muda um pouco às vezes, mas assim, o Evangelho de Marcos faz questão de apresentar esses padrões de reação grupal a Jesus. Então, fariseus e escribas, quando eles não encontram com Jesus individualmente, quando eles encontram de modo coletivo, eles têm reação
negativa diante da mensagem de Jesus. Eles respondem negativamente. Tentam flagrar Jesus, tentam levá-lo a cabo juridicamente, mas quando vai para o juízo, não conseguem. As multidões, como é o caso do Sermão do Monte, elas sempre ficam embasbacadas, estupefatas, e essa reação de quem é esse homem que ensina desse jeito? Mas não respondem para além da estupefação. É estupefaciente? É. Mas eles ficam apenas estupefatos, mas não respondem para além disso. Os discípulos que escolhem seguir, mas interpretam errado. E um quarto grupo, que é um grupo que responde corretamente. E que são sempre os pária da sociedade. Sim. É o centurião na crucificação, etc. E aí tem um lance a respeito de Jesus que talvez fosse muito difícil de pegá-lo no contrapé pelo aspecto jurídico da coisa, que ele se saía muito bem na hora de responder. Mas o fato de você ter uma multidão inteira impressionada com o que o cara tá falando e fazendo, uma hora você precisa manipular não só o sistema jurídico, mas também a multidão. E é isso que na crucificação vai acabar acontecendo. No julgamento, né? Exato, no julgamento para crucificar. Que eles pagam de novo mais gente para gritar ali, crucifica e tal. Agora, no The Chosen é interessante nisso que o Vitor tá falando, que tem a... The Chosen é um deuterocanônico, certo? Sim, okay. Isso. Mas o que eu tô falando? Porque eles colocam do jeito legal que aí vem os caras, os fariseus e os líderes religiosos que vêm tentar pegar alguma testemunha, precisa arrumar uma. Aí chama o cara assim, não, vem aqui, fala que ele disse isso. E a galera vai meio que testemunhando as coisas que ele falou. Não é o episódio aqui, a gente pode fazer já da terceira temporada. Já. Nossa, a gente sempre fez. Pra você, fica a propaganda minha. Fica você que vai lá no Daglocal, tem essa turma, a gente fala de temporada 1 e temporada 2. Eu não gosto muito dos núcleos do fariseu, eu acho muito... Talvez porque eu li um livro chamado Adoráveis Fariseus, eu tenho um pouquinho menos... Acho muito estereotipado. Não, mas eles, os religiosos buscando ali as testemunhas, numa hora que o pessoal tá voltando, a multidão tá voltando, e eles falam, tem um monte de... mas espera aí, tem cananeu aqui, tem cirofenício, não vou chamar de cirofenício pra testemunhar. Mas aqui, arrumei um judeu, aí o cara sai fora. Tem mulher pra caramba, não vou... o testemunho da mulher não valia juridicamente. Então é curioso isso, né? Porque assim, em tese poderia ter várias coisas, mas não funciona, né? Eles não conseguem, eles têm que inventar alguma coisa pra conseguir... E assim, quando eu vou em John Stott falando sobre o Sermão do Monte, ele vai também falar de uma forma um pouco diferente, mas dos 4 públicos ali que vai ali aparecer. E logo no começo, no capítulo 5, ele vai falar sobre pessoas que sofrem um falso testemunho, certo? Não é isso? 5 o quê? 7, 6? Acho que 5:11. Mateus, acho que... Ou 5:10, 5:11, por aí. Bem-aventurados, né? Nas bem-aventuranças. Só bem-aventurados serão vocês... 5:11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Acho que esse é o pedaço que você está se referindo, né? E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então é interessante. Então, assim, parece que assim, uma das formas de perseguição é tentar legitimar, e se legitimar pela lei mesmo ali, o falso testemunho e a condenação via lei, parecendo com ar de justiça, que eu acho que isso é interessante. O falso testemunho é um dos tipos mais diabólicos, porque você usa a justiça de Deus contra Deus, contra a mensagem. Você usa um sistema que era feito para gerar justiça para fazer o oposto da justiça. A injustiça, exatamente. Então, claramente, você está pegando a fala de Deus e falando, certamente não morrerás. O falso testemunho, ele está ali e está cercado de morte. Qual que é o objetivo? O objetivo é, cara, vamos fazer isso que quem vai morrer vai ser a pessoa que a gente acha que deve morrer. E é quase assim, nem assim, é quase como assim,
quando eu acho que é em João que tá falando assim que Eu não só vou matar alguém, mas eu vou criar tem uma hora, forma tem pra uma parecer hora que isso é isso aí justo. tá falando de o falso testemunho vai ganhando proporções com Jesus e tudo, e meio que vai vazando. A pior coisa para um judeu é mostrar que ele é um falso. Ele não tem a justiça de Deus. E aí chega, se eu não me engano, no sumo sacerdote. E aí o sumo sacerdote ele fala o seguinte: faz o seguinte, é melhor morrer um justo Pelo povo. povo todo do que morrer. Tinha a ver com Roma, né? Tipo assim, cara, os o cara romanos e não- assim é João falando de uma palavra totalmente infeliz, totalmente diabólica. Que ele, literalmente, o sumo sacerdote que deveria ser o guardião da justiça e do testemunho, porque ele é o representante de Deus para o povo, ele chega e fala: vamos deixar do jeito que está. Faz um negócio Porque meio- um pode até justo ser morrer injusto. vai cair sobre nós, mas cai sobre mim essa culpa, porque é melhor. Deus sabe que eu estou só fazendo o que é certo. Pro bem do povo. Pelo bem de morrer muitos. E aí João abre uma nota, se eu não me engano é isso que ele faz, ele fala: mal ele sabia que ele estava profetizando. Ou tava, Que naquele dia- que o justo é uma coisa muito mais teológica. O João tá trazendo um negócio super gigante, o cara só tá falando: vou matar um aí inocente pra apaziguar Bode Roma. expiatório. É isso. E é mais ou menos isso. É O ali. sacerdote falando de bode expiatório. No... É isso, é o sacerdote fazendo de bode expiatório da pior forma possível. Vamos. Tem um outro trecho disso que... Espera um pouquinho. Fala. A piada é boa aqui, deixa eu continuar aqui. Deixa eu alavancar um pouquinho. É quase aí eu imagino que um assistente de sacerdote fez assim: sério? Ele falou: a gente faz isso o tempo todo. Você o tempo todo traz um Vamos inocente fazer um para a gente outro matar bode, em prol outro do tipo povo, de por que bode. não faz, né? E é exatamente isso que João tá aplicando nessa frase infeliz. É, só que você tá profetizando uma coisa. Que É. mal sabia você do que... Isso é muito bom, muito bom. Tem a conversa de Jesus com Pilatos também, que eu acho que demonstra aí. Pilatos está vários momentos perdidinho, assim, né? Mas essa conversa que Jesus tem ali com ele, né? Que ele tenta trazer alguma forma, talvez tentar tirar o seu ali para não ter problema. Tem um negócio da Tentar mulher dele que traz um uma verdadeiro revelação, testemunho sobre né? Jesus. Enfim. E ele chega uma hora e pergunta para Jesus: então você é rei? Daí Jesus responde: você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. E aí ele fala um negócio que eu acho que tem tudo a ver aqui. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. E Pilatos pergunta: que é a verdade? Então Jesus, olha que curioso aqui o quanto está vinculado com esse mandamento, né? Jesus aqui, ele é o testemunho verdadeiro. Ele resume o ministério dele falando assim: eu vim ao mundo, eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Ou seja, eu estou vivendo aqui o mandamento de maneira como ninguém nunca viveu. Eu sou a encarnação da verdade, né? Que é o que você falou do lado ativo do mandamento, né? Em vez do negativo de não fazer o falso, como é que eu faço o verdadeiro, né? Isso. E o Evangelho de João está o tempo todo dando essas sinalizações sobre Jesus, né? Jesus é aquele que é cheio de graça e de verdade. Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele encarna essa verdade de Deus. Ele vive isso de uma forma... Ele é o único ser humano realmente integral ali na verdade, né? E aqui, por isso que essa questão de testemunhar, de falso testemunho, não é só para mim mentir, né? Porque Jesus está falando aqui, eu vim ao mundo para testemunhar a verdade. Então ele está vivendo essa verdade. E eu acho que se aplica muito na questão do pessoas que a gente falou, né? Pessoas que ela fala e você tem mais... Você confirma e fala: não, essa pessoa não pode estar mentindo. A maneira como a pessoa age, a gente tem alguns... Claro, ninguém vai viver isso perfeitamente como Jesus viveu. Mas a própria maneira como Jesus falava, a autoridade que ele passava nas suas falas, a gente vê pessoas assim ao nosso redor, pessoas que você... Se ela falar alguma coisa, você está disposto a acreditar, a entender. Né? O outro dia a gente estava conversando sobre questões de milagres, coisas muito estranhas, daí um de nós falou assim: é que nem se um de vocês falar que viveu tal coisa, eu confio em vocês. Se você falar, né, algo extraordinário, você vai
acreditar. Então, Dependendo de quem tá falando, você já nem vai. Dependendo de quem tá falando, você já é o oposto. Mas aqui, acho que demonstra esse espírito aqui da lei da liberdade mesmo. De quanto, se a gente viver isso, se a gente viver e experimentar isso através do poder do Espírito Santo, seguindo Jesus, encarnando essa verdade, imagina as relações como elas são diferentes. Né? A relação de você testemunhar e viver a verdade, que é o próprio Cristo. É muito interessante que nesse episódio, logo depois Jesus fala assim, o Pilatos ele vem querer dar uma cartada, você sabe que eu tenho autoridade para soltar ou te prender. Não sei se você tá entendendo, eu posso te ajudar, amigão. Cara, você tá meio falando enemigo, que besteirol, você sabe que eu tenho autoridade. E aí Jesus ele fala, você só tem autoridade que meu pai te deu. É um papo meio de doido ali, que assim, doido para quem não tá entendendo o Cristo, né? Mas é muito... Você assim, imaginar um preso falando essa verdade, isso é doido, né? Agora, assim, às vezes a gente quer isso, trazer essa verdade. Essa verdade é muito dura, às vezes, se ouvir. E levou à morte. Leva à morte. Então, assim, é uma parada muito assim... Que é o testemunho. O verdadeiro testemunho também leva à morte. Assim, é o oposto. Mas né? é a morte de si, não a morte do outro. Isso, boa, é isso. É a confissão. Porque o verdadeiro testemunho é a confissão. Assim, sou eu, ou no caso de Jesus, ele decide ficar em silêncio e ser acusado, falso testemunho. E é interessante que Jesus, ele quando está no Sermão do Monte, ainda ali, quando ele está explicando cada mandamento, ele vai no não jurar. E o não jurar está muito relacionado a dar falso testemunho. Sim. Muito. Porque ele fala assim, não jure pelo templo, não jure pelo não sei o quê, no nome de Deus também não jure. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E quando a gente vai entender aquilo, de novo, a gente quer ser literal. E então não pode jurar. Não pode jurar de jeito nenhum. Não pode jurar. O pior de tudo... O pior de tudo é que tá na Bíblia um montão de juramento. E assim, Paulo jura logo depois. Então, assim, eu já sei o que ele vai falar. Não, são os caras que falam assim, em vez de falar que... Em vez de falar jura... Ele fala prometo. Ué, você acabou... Eu achei que você ia falar outra coisa. Que é sim, sim, não, não. Que pergunta, você já viu isso? Você tinha um amigo que fazia assim, sim, sim, que você tá falando a verdade? Sim, sim, não, não. É bíblico, hein? Aí agora é pior. Não. É a mesma lógica do jurar, né? Tinha na igreja, só que mudou. Na igreja tinha isso. Você falava sim. Cara, não, brincadeira. Tava zoando. Não, porque aí é sério. Mas o meu amigo falava, eu lembro do Beto. A pessoa perguntava, entendeu? Tipo assim, você falava um negócio, aí o cara, sério? Não, verdade, muito verdade. Sim, Jesus. É a chave. Sim, Jesus. É o código, código pra tipo assim. Sim, Jesus. É tipo, você não tem perdão. É que tá nem na jurando rua, pela sua mãe, atrás da porta. Tipo... Juro pela mãe, mas sim. Aí não, aí já é muito. De novo, é a mesma coisa de vários dos mandamentos. Só que é diferente. Não dará falso testemunho, se eu jurei sobre a Bíblia. Se eu pus a mão ali no tribunal sobre a Bíblia hebraica, o pergaminho hebraico tá ali, e aí o cara botou, aí ele não pode dar o falso testemunho. Como se em qualquer outro lugar, ou em outra situação, você pudesse. E o que Jesus está dizendo, ele falou, peraí, o falso testemunho não é algo jurídico. Não interessa pelo que, a sua palavra está sempre. Não adianta, não existe graus de verdade que você aqui, agora eu juro por Deus. Então eu posso fechar, você é um homem confiável, se você fez isso, eu fecho um negócio que você... Tá falando, o seu sim tem que estar... É quase como assim, tudo você está diante de Deus. Isso. E você não adianta você jurar. O mero sim e o mero não do dia a dia já é um juramento. Você não está entendendo. Não é que a gente não pode jurar. É que tudo é um juramento. É porque você vive aquilo, né? Eu lembro do meu avô falando sobre isso, porque assim, eu vim do contexto que era mais legalista. O evangelho dos meus avós, assim, foi um evangelho da graça, mas eles eram os graciosos na igreja legalista, entendeu? E era muito isso. Então tinha resquícios. Eu lembro da minha avó, eu lembro de eu falar que eu jurava pra minha avó acreditar em alguma coisa. E foi o que ela aprendeu, né? E foi o que ela aprendeu. Ela falou, filho, não pode falar eu juro. E aí eu lembro do meu avô falando pra mim assim, não pode falar eu juro, mas não é porque não é igual palavrão. Eu lembro dele falando, mas não é igual palavrão, filho.
Que palavrão você não pode falar em hipótese alguma porque é palavrão, mas o eu juro é outra coisa, que é o seguinte: você é tão mentiroso que precisa jurar para que os outros acreditem? Que é o significado de sim, sim, não, não. Se for ver no fundo, é mais ou menos isso. Se falou sim, não tem que ter outra categoria de jurar. As suas atitudes, a sua história, o seu caráter, a sua... E aí é o que o Zé falou, que eu achei interessante, que tipo de sociedade seria se a gente não precisasse ficar jurando, se você sabe qual o nível de confiabilidade que a gente tem, que se o Marcos está falando isso é porque aconteceu, não tem que ficar, mas será que ele está falando verdade ou não? Se o sim do Vitor eu sei que é assim, cara, é muito interessante. Não tem que ficar. De novo, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, um filho de 8. E um fala que bateu em mim, e o outro fala que não bateu. E eu lembro uma das vezes... Todos os dias. Todos os dias, né? É isso. E aí eu lembro um episódio um pouco mais grave, assim, uma coisa um pouco mais... Eu lembro que eu cheguei pro meu filho e falei: estão falando que você fez isso, isso e isso. Você fez? Não. Pai, eu não fiz isso. O que? Eu falei: chega. Você falou não, acabou. Eu confio em você. O dia que eu parar de confiar, acabou. Aí eu virei e eu vi o negócio explodindo na cabeça dele, assim, sabe? E ele: pai, veja bem. Aí eu voltei. Já sacou. Porque é isso. A gente... É mais ou menos o que Deus está fazendo. Deus fala assim, ó: não, vocês são um povo de verdade, vocês são sacerdotes. E eu vou tratar vocês como sacerdote, mesmo sabendo que vocês não são. Ou que vocês estão mentindo, que várias vezes vocês vão mentir. Mas porque a gente vê isso, cara. A gente vê assim, na frente do pastor você vai falar isso, a gente age como... Na igreja, eu falei isso na igreja, numas mensagens atrás. A gente age como se Deus não fosse onisciente, ou que, sabe assim... Não, aqui você vai fazer isso, ou a gente ora como se Deus não soubesse que estamos... Então a gente o tempo todo tá falando: agora essa situação é diante de Deus. Então também tem isso. Diante de Deus, que você está falando sério. Então, diante, assim, eu tenho alguma hora que eu não estou diante de Deus. É isso. Então, assim, a gente vai vendo e é muito... E quando Deus ele vira para nós e nos trata como sacerdotes, é um negócio que, sabe, Senhor, mas eu não sou... Não, e eu acho que é um pouco da restauração de Pedro, talvez, ali em João 21. Tu me amas. Aí uma hora cai a ficha aqui, cara, Senhor. O que eu vou falar eu aqui? amo desse jeito que você sabe, né? É quase assim. Que eu consigo, você sabe que eu te amo, mas bem. pelo jeito não é suficiente, né? Porque eu não consegui nem sequer assumir. Eu dei um falso testemunho. Eu nem estava pensando, mas Pedro é fruto de 3 falsos testemunhos seguidos. E assim... Cara, 3 vezes eu dei falso testemunho. Você tava com ele, não tava, nem sei, nunca nem vi. E aí Jesus assim: tá, eu sei que você deu falso testemunho, você acha que eu não sei? A minha pergunta é: tu me amas? Eu lembrei aí é muito bonita essa O restauração. Ziel fala muito dessa... Eu lembrei da irmã Selma. Caramba, isso que é. Eu tava até uma bonita, cara. Mas olha só, é o quê? Terça insana. Mas eu vou só pegar um exemplo que é o Você oposto lembra da irmã dela. Selma? É uma freira fumando assim. Eu adoro crianças. Acabamos com o podcast. Mas, você enfim, que tá aí, procura no YouTube. Essa referência. Mas a referência boa freira é mais ou menos assim. Irmã Selma. Como se Deus olhasse pra gente e falasse assim: eu lido com um povo justo. Não que eles sejam, mas eu gosto de tratá-los assim. Mas a irmã Selma faz uma coisa não, esquece, Marcos. Esquece a referência. Mas essa coisa de Deus dizendo assim, né? Não que eles sejam. Não que eles não sejam. São nada. Mas eu trato eles como se fossem. É interessante. Isso. Ele nos trata como se fôssemos justos. Como se fosse justo. E o quanto, né, isso, até essa questão de Pedro e Pilatos mesmo que a gente falou, essa questão do testemunho, o quanto ficou forte para os primeiros discípulos de Jesus, né? A própria palavra, né, o mártir, tal, vem dessa questão de testemunhar, e o quanto isso virou uma bandeira quase dos primeiros cristãos, no sentido assim de falar: eu não posso, né? Pedro lá no começo de Atos falando assim: eu não posso negar aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu vivi. Já neguei, mas agora não posso. Já não posso mais negar isso, eu não posso obedecer a vocês ao invés de obedecer a Deus, porque isso está dentro de mim. Eu, como seguidor de Jesus, eu testemunho dessa verdade. Jesus, como verdade, ele tocou meu coração, e a mentira já não faz sentido para mim. Eu tenho que testemunhar e viver essa verdade. E é interessante
muito bem colocado, ô Zé, porque assim, quando a gente lê o Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 11, parece um negócio meio forçado. Jesus, celebrem quando você sofrer o falso testemunho, consegue né? celebrar, Você fala, né? quem consegue? Aí você vai ver em Atos, eles sendo torturados para negar, e eles dão testemunho, e eles ficam felizes porque eles sofreram o sofrimento Foram dignos de de Jesus. sofrer. E depois a gente vai ver assim, a enxurrada de pessoas, e Apocalipse vai falar pessoas que foram dignas de sofrer e continuar dando testemunho, né? É que nem Isso seu que a gente filho. tá falando, que os testemunhos de Apocalipse, que são muitos É que nem seu testemunhos, filho, né? quando cai a ficha de que no momento que ele Não é falar sobre o ali argumento, que ele né? não fez, ele vai perder sua confiança, ele vai estar vivendo uma mentira, ele consegue ver as consequências ali daquela atitude, quebra da ele relação. volta atrás. É a gente com Porque Jesus, é muito com melhor eu assumir que eu sou, testemunhar. mas eu sou amado, do que eu correr um risco de eu estar... Cara, é melhor Porque você do que dar magoar o meu pai. Você dar um falso testemunho é você tentar tirar vantagem de alguma situação. E você viver a verdade, independente do que for, é você estar disposto a sofrer as consequências, mesmo que mesmo que você não esteja... Esse exemplo que eu dei provavelmente vai ser o que eu vou fechar a mensagem, porque é o seguinte... não sei se vai ser eu, né? Mas é mais ou menos assim, o meu... Era o que Eva deveria fazer. Ela assim... eu não sei... Eva... Ela chegasse para a serpente e fala assim, você tá falando isso, que ele não é bem isso, que ele falou que eu tenho... Eu sou amado por ele. Quem falou isso foi sei, Jesus, né? Eu sei. Então, ela nunca falou, mas é como assim, é quando o meu filho me vê falando, não quero falar mais nada, muda ele. Cara, nada é pior, é esse amor só que eu precisava. Eu ia dar um falso testemunho para roubar esse amor que eu tô carente, que tá na minha alma. Mas eu já tenho. Então, ó, pai, fui eu. E é mais ou menos isso, era Eva falar, cara, serpente, você tá falando isso? Cara... Não questiono, eu já sou amado, eu fui criação dele. E ela não faz, mas quem faz é Jesus. O Adão fala isso quando ela vem com fruto, mas lembra? Mas é que a serpente falou isso, mas daí que ela falou. Né? Os dois, nesse caso, a humanidade se omitiu. Lógico que é especulação, mas talvez Adão teria falado, não come, esquece. Põe, quando Deus vier no fim da tarde, a gente fala que você comeu, mas a gente pede desculpa, a gente tá junto. Até porque eles não veem a questão da nudez até que Adão come. Sim. Até que o homem come. Entende o que eu quero dizer? Não tava consumado ainda. Eu não lembro qual que é o autor, que ele fala, se Adão tivesse pedido, era só pedir perdão. Era isso que Deus... Que daí mostrava o caráter de Deus. Mas assim, Jesus, ele confia. Jesus, ele confia, mesmo não entendendo. Mesmo questionando. Ele confia. Se possível, passa de mim. Mas se não tiver outro jeito... É isso que a gente não conseguiu fazer. E ele fala isso que a gente não consegue fazer até hoje. Quando ele compara a crucificação com a coroação dele, quando eu estiver na minha glória e tudo mais, ali é o testemunho. Ali é o testemunho do amor de Deus. Esse é o testemunho. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. E a gente, semana que vem, tem o último mandamento. Fica com a gente, assina o canal, aperta curtir, manda a cozinha da mensagem para algum amigo, amiga que acha que ia gostar desse bate-papo livre, aberto. Agora a gente vai pegar tudo isso, fazer um esboço e entregar no domingo. Tchau!